pedimos divina instrução, com fé, esperança e amor, queremos seguir a lição. Coríntios número 700.
A quem perdido o cego achou, salvou e a vista deu. Número 14. Irmãos, esse livro, Mateus capítulo 16, os versículos 13 até 21. Mateus 16, 13 a 21. Nós agradecemos a todos que estão conosco nesta noite, nossos irmãos, nossos amigos. Deus abençoe ricamente a cada um. Mateus 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus,
e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. O Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém. Houve ocasiões quando aqueles que estavam ao redor do Senhor Jesus Cristo perguntaram: quem é este? Por exemplo, quando numa ocasião o Senhor Jesus entrou num barquinho e diversos barquinhos estavam atravessando o mar da Galileia. De repente, iniciou uma tempestade. E aqueles homens, alguns deles acostumados ao mar, ficaram cheios de temor. No barco onde o Senhor Jesus Cristo estava, dormindo, alguns foram até ele e o acordaram: Senhor, não te dás que morramos, não te importa que nós pereçamos? Então o Senhor Jesus Cristo levanta-se, fala ao vento, ordena ao mar, e o vento cessa, e o mar se acalma. E diante desse extraordinário milagre, fizeram então a seguinte pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou numa outra ocasião, quando o Senhor Jesus curou um homem, mas antes de curá-lo, o Senhor Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Os fariseus que estavam ali presentes murmuravam entre si que ele estava blasfemando, porque apenas Deus podia perdoar pecados. Mas alguns dentre a multidão perguntavam-se uns aos outros: quem é este que até perdoa pecados? Ou quando o Senhor Jesus Cristo, na sua última semana aqui na terra, antes de ser crucificado, naquele domingo, o mundo hoje chama Domingo de Ramos, entrou por Jerusalém, montado em um jumento, em um jumentinho, e as pessoas alvoroçadas da cidade perguntaram: quem é este? Na ocasião que nós estamos lendo aqui em Mateus, capítulo 16, é o Senhor Jesus quem está fazendo a pergunta aos seus discípulos. Se nós voltarmos às nossas Bíblias, algumas páginas, no capítulo 14, por exemplo, nós temos a morte de João Batista, sendo decapitado a mando de Herodes, por um capricho da filha de Herodias, esposa legítima do seu irmão Filipe, que ele tinha tomado para si. E depois deste acontecimento, quando o Senhor Jesus soube que João Batista havia sido morto, ele retirou-se com seus discípulos. No versículo 17, no versículo 13, nós vemos que, sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E quando o Senhor Jesus viu aquela grande multidão de homens e mulheres que tinham vindo até ele, sentiu grande compaixão. Segundo as palavras do próprio escritor inspirado, sentiu compaixão daquela gente que parecia aos seus olhos como ovelhas que não tinham pastor. Então o Senhor Jesus pregou aquela multidão. No final daquele dia, o Senhor nos alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, multiplicando 7 pães e 2 peixinhos, e ainda sobrando 12 cestos cheios.
dessa multiplicação. Após isso, o Senhor Jesus, conforme está no versículo 22, ordenou que os seus discípulos atravessassem o mar enquanto ele despedia daquela multidão, porque ele fazia questão de cumprimentar um por um daqueles que tinham vindo ouvir a sua mensagem. E quando já era tarde, o barquinho já estava no meio do mar. O Senhor Jesus, vendo os discípulos em dificuldade, então ele vai encontrar-se com os seus discípulos andando por sobre as águas. Os discípulos o veem ao longe e ficam atemorizados, pensando que se tratava de um fantasma. Não temais, sou eu. O Senhor Jesus gritou de onde ele estava. Pedro, então, rompante de fé, lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me viver contigo por sobre as águas. E o Senhor o convida: vem. Lá vai Pedro, andando sobre as águas, ao encontro do Senhor Jesus. Até que, olhando ao redor, desvendo os olhos do Salvador, percebe a força do vento, começa a afundar e grita quase que desesperado: Senhor, socorre-me. Imediatamente o Senhor toma Pedro pela mão, levanta, seguem juntos até o barco, entram no barco, o vento cessa e eles chegam ao seu destino. No capítulo 15, nós temos os religiosos, os escribas, os fariseus, discutindo com o Senhor Jesus sobre questões da tradição e da lei. E nós temos um sermão espetacular do Senhor Jesus Cristo aqui, denunciando a atitude daqueles fariseus, daqueles escribas, que haviam torcido as Escrituras para fazê-la caber na concepção deles, de como eles achavam que devia ser servir a Deus. Eles então estavam tomando as suas tradições como sendo mais importantes do que a própria palavra. E após isso, então, o Senhor Jesus esclarece muitas daquelas coisas daquelas dúvidas que talvez até muitos dos seus discípulos tinham. Versículo 21, mesmo capítulo 15, nós temos aquela mulher cananeia, o Ciro Fenício, que veio ao encontro do Senhor Jesus sabendo que ele estava naquela região, clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada, salva-me. Ela seguia gritando enquanto o Senhor Jesus continuava o seu caminho em silêncio, sem dizer palavra alguma. Até que de repente os seus discípulos chegaram para ele e disseram: Senhor, despede essa mulher, porque ela está nos perturbando. Então o Senhor Jesus, ao invés de despedi-la, simplesmente ele diz: Eu não fui enviado senão aos filhos de Israel. Não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. A mulher, ouvindo isso, prostrou-se aos pés do mestre e disse: Senhor, eu sei que o pão é para os filhos, para as criancinhas, mas permita-me comer das migalhas que caem da tua mesa. Comovido, o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: Eu nunca vi em Israel semelhante fé. E disse àquela mulher: Vai em paz, a tua fé te salvou. E a palavra de Deus nos diz que quando aquela mulher chegou em casa, a filha dela estava completamente curada. Na sequência, no versículo 29, o Senhor Jesus saiu dali de onde estava e voltou para a Galileia, subiu o monte, assentou-se, e uma multidão de pessoas novamente veio ao seu encontro, trazendo enfermos das mais diversas formas. E o Senhor Jesus então curou essas pessoas. E ao final desse tempo juntos, mais uma vez
sobrando ao final disso ainda 7 cestos. Capítulo 16, alguns fariseus e saduceus vieram até o Senhor Jesus Cristo e o abordaram novamente com algumas das suas questões da tradição. E após o Senhor Jesus falar destes homens, ele falou aos seus discípulos que se guardassem do ensino destes homens. E na sequência, então, nós temos o que nós temos lido aqui no capítulo, nos versículos 15, nos versículos 13 em diante, quando o Senhor Jesus Cristo pergunta àqueles homens, aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Depois, quem vós dizeis que eu sou? A pergunta do Senhor Jesus nesse momento era pertinente, porque conforme nós temos visto, o Senhor Jesus, desde ainda antes da morte de João Batista, tinha ganhado uma projeção muito grande, sendo já conhecido por todo Israel e alguns países vizinhos. Se naquele tempo existisse Instagram e outras redes sociais, o Senhor Jesus Cristo teria milhões de seguidores. Ele estava entrando para o terceiro ano do seu ministério, e ficou conhecido, que é chamado pelos estudiosos de o ano da oposição, porque foi neste ano, ou a partir deste terceiro ano, que as autoridades religiosas estavam preocupadas com os ensinos do Senhor Jesus, porque eles viam que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando a palavra de uma forma diferente do que eles tratavam, voltando aos princípios, às raízes da lei. Eles estavam preocupados, porque os fariseus, os saduceus, a elite religiosa, estava perdendo prestígio, estava perdendo autoridade, e eles tinham medo de perder também a fonte da sua riqueza, o controle do templo, das sinagogas, que lhes rendia uma verdadeira fortuna. Por outro lado, as autoridades civis também estavam alarmadas, porque já estavam se falando do Messias, do rei de Israel. Inclusive foi essa acusação que os seus inimigos usaram contra ele quando o entregaram a Pilatos. Foi essa acusação que eles também ofereceram contra Herodes, quando levaram o Senhor Jesus Cristo a Herodes. E então havia essa preocupação de que um homem se levantasse, exigindo agora o trono de Davi, o herdeiro do reino, da linhagem de Davi, agora se levantasse para pedir o reino que lhe cabia legitimamente. Havia essa preocupação. Por outro lado, as multidões que estavam encantadas com o Senhor Jesus Cristo, vendo os seus ensinos, os seus milagres, estavam a ponto de tomá-lo e fazê-lo rei, fazer um levante contra as autoridades de Roma, que estavam governando sobre Israel, e colocar o Senhor Jesus como a figura do rei. Afinal de contas, ele curava as enfermidades, então não ia precisar de INSS. Ele alimentava as multidões, multiplicando pães e peixes. Então não seria necessário muito esforço para trabalhar. E diante destes fatos, então o Senhor Jesus Cristo chama a parte os seus discípulos, e se nós olharmos para Lucas, nós vamos descobrir, nesse mesmo relato de Lucas, nós vamos descobrir que o Senhor Jesus nessa ocasião estava em lugar à parte, orando. Depois que ele terminou de orar, ele perguntou aos seus discípulos exatamente essa pergunta: o que as pessoas estão dizendo? Quem as pessoas estão dizendo
temos essas respostas. Alguns dizem que tu és o João Batista, que ressuscitou. Outros estão dizendo que tu és Elias, ou um dos profetas. E aí o Senhor Jesus volta-se para eles. Eu fico imaginando que nesse momento o Senhor olhou bem dentro dos olhos de cada um daqueles discípulos enquanto perguntava, como que querendo perscrutar o que eles estavam pensando, que estava de fato dentro do coração deles. Ele disse: vós, quem dizeis que eu sou? As pessoas estão dizendo que eu sou João Batista, Moisés, Elias ou sei lá quem. Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Não existe nada mais importante do que nós sabermos quem é o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos até ter a curiosidade de saber o que os nossos parentes pensam do Senhor Jesus, que nossos familiares pensam do Senhor Jesus, as pessoas que estão ao nosso redor, que trabalham conosco, que estudam conosco, pensam do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos até ter curiosidade de saber o que grandes homens pensadores, filósofos pensam e escreveram sobre o Senhor Jesus, o que influenciadores pensam a respeito do Senhor Jesus, mas nada disso é tão importante quanto o que nós próprios pensamos. Qual é a nossa consciência de quem é o Senhor Jesus Cristo? Porque é isso que de fato vai fazer diferença nas nossas vidas, aqui, neste mundo e na eternidade. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Apocalipse, capítulo 20, os últimos versículos daquele capítulo, nós vemos que de um grande trono que está posto no vazio, porque os céus e a terra fugiram da presença do Senhor Jesus, que está sentado neste grande trono branco. A morte entregou os mortos que nele havia, o mar entregou os mortos que nele estavam. Estão todos ali, todos os mortos, diante do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição, quando a igreja foi arrebatada, todos estes estão diante do Senhor Jesus. E a Bíblia continua nos dizendo que foram abertos livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os homens foram julgados, cada um deles de acordo com o que estava escrito nos livros. Mas aí no último versículo nós lemos: e a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E anterior a isso diz: e todos aqueles cujos nomes não foram achados inscritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E o que nós descobrimos ali? Nós descobrimos que o homem, o ser humano, aqueles que estiverem ali diante do Senhor Jesus, serão julgados pelas suas obras, mas serão condenados, porque os seus nomes não estavam escritos no livro da vida. E todos eles, homens e mulheres, grandes e pequenos, poderosos, e pessoas que não tiveram absolutamente nenhuma expressão no mundo, todos que estarão ali, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo por toda a eternidade. E por que os nomes deles não estão escritos no livro da vida? Justamente porque enquanto eles estavam vivendo aqui neste mundo, eles não se preocuparam com esta pergunta que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos: quem dizeis vós que eu sou? O que eu significo para vocês? Quem sou eu para você? Esses homens, essas mulheres, essas pessoas jamais se preocuparam em refletir
sobre a pessoa do Senhor Jesus, sobre o que Ele veio fazer neste mundo, sobre a sua morte na cruz do Calvário, sobre a sua ressurreição, sobre as promessas que Ele nos fez. Simplesmente viveram como se não existisse o Deus, o Criador, diante do qual haveremos um dia de prestar contas. Então esta é a pergunta mais importante que nós devemos responder com toda sinceridade. E se nesta noite o Senhor Jesus estivesse aqui, de fato Ele está, mas se Ele estivesse presente fisicamente, Ele olhasse dentro dos seus olhos e Ele perguntasse: e vós, quem dizeis que eu sou? Qual seria a sua resposta? Pense nisso com muita seriedade, enquanto nós continuamos olhando para a palavra de Deus. Nós esperamos que ao final dessa reunião você já tenha esta resposta. Quando o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizeis que eu sou? Foi Pedro. Este Pedro, que era o verdadeiro líder, que era aquele homem que gostava de estar sempre na frente e que não suportava que ninguém respondesse antes dele. Ele talvez levantou a mão e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante desta resposta do Senhor Jesus, Pedro, de quem era o Senhor Jesus, o mestre disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Nós descobrimos então que a resposta verdadeira e sincera a esta pergunta faz com que nós sejamos bem-aventurados, felizes, abençoados. Neste mundo, nós vamos ter muitos momentos alegres, mas a verdadeira felicidade nós só vamos conquistar no dia em que o vazio do nosso coração, da nossa alma, for preenchido. E alguém já disse que o vazio da nossa alma tem exatamente o tamanho do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, como ontem e desde sempre, o ser humano tem procurado preencher esse vazio da sua alma, tem buscado encontrar a felicidade em tantas coisas. Nas diversões, nos vícios, no trabalho, no relacionamento, em tantas outras coisas. E dia após dia, tentativa após tentativa, o homem tem descoberto que todos esses subterfúgios não são capazes de substituir ou de preencher o vazio dentro da alma, porque eles não são suficientes para substituir a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então o homem só pode ser feliz, só pode ser bem-aventurado no momento em que ele entender quem é o Senhor Jesus, no momento em que ele responder com toda a sinceridade do seu coração, como fez Pedro naquele dia: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então esta pergunta, esta resposta é uma resposta abençoada, bem-aventurada. Essa resposta também é uma resposta revelada pelo próprio Deus, porque na sequência o Senhor Jesus Cristo disse a Pedro: quem te revelou não foi a carne, não foi o sangue, não foi a inteligência humana, mas foi o Pai que está nos céus. Aqui nós descobrimos uma outra grande verdade: que não importa se nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo intelectualmente, se nós sabemos quem Ele foi
que agora, na época do Natal, nós sabemos contar desde o seu nascimento, ali em Belém, envolto em panos, deitado numa manjedoura, dentro de uma estrebaria, porque não havia lugar para ele na hospedaria, nos hotéis. Se nós sabemos contar os pastores que viram os anjos lá no campo, e que depois de receberem aquela notícia vieram correndo para ver o recém-nascido Filho de Deus. Se nós sabemos contar sobre os seus milagres, se nós sabemos dizer sobre a sua cruz, mas se nós apenas conhecemos isso intelectualmente, apenas um conhecimento teórico, mas se essa é uma realidade no meu coração, no seu coração, no nosso coração, isso não vale de nada. Mas quando Deus, o Pai que está nos céus, nos revela esta verdade no seu Espírito, quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo desta verdade tão preciosa, quando esta história deixa de ser apenas um fato conhecido e passa a ser uma experiência verdadeira nossa, com aquele que é o centro dessa história, então isso muda tudo. Então nós descobrimos uma outra coisa, que não é um pregador que vai criar este entendimento dentro de uma pessoa que está ouvindo o Evangelho. Nós podemos pregar, nós podemos falar, nós devemos falar do Senhor Jesus, mas é Deus, é o Senhor Jesus, é o Senhor, é o Espírito Santo quem aplica esta palavra em nosso coração. Como o Senhor disse ali em João capítulo 3, a Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe para onde vai, de onde vem e para onde vai, mas ele está ali, agindo, operando. Quando este Espírito Santo soprar no seu coração, desvendar a sua mente, os seus olhos, e quando a fé verdadeira brotar no seu coração, então você vai poder responder com toda sinceridade que o Senhor Jesus Cristo é para você, porque Ele foi para Pedro, porque Ele é para cada um de nós que temos o Senhor Jesus como Salvador. E aí Ele continua dizendo ainda: também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui o Senhor Jesus Cristo começa a revelar, talvez pela primeira vez, acerca daqueles que, assim como Pedro, entenderam qual foi a missão dele, do Senhor Jesus, quando veio neste mundo, pela primeira vez. E ele passa a falar acerca da igreja. O que é a igreja? A igreja é o corpo místico do Senhor Jesus, composto de homens e mulheres que aceitam o Senhor Jesus Cristo como Salvador e têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Ele começa, ele fala então para Pedro: Pedro, tu és Petros, uma partícula de uma rocha maior, grande, de um maciço rochoso. E sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E essa é uma verdade que nós precisamos entender, porque vai fazer diferença na nossa, como nós vamos responder a essa pergunta que o Senhor Jesus fez. Existem pelo menos 3 entendimentos do que é esta rocha que o Senhor Jesus está falando aqui. Mais ou menos 800 milhões de pessoas no mundo acreditam que a rocha que o Senhor Jesus está falando, onde a igreja está edificada, é Pedro.
reação do Senhor Jesus sobre a igreja. Uma terceira parte, na qual nós estamos incluídos. Cremos que a rocha aqui é o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, e é sobre ele que a igreja está edificada. Tanto o texto grego original nos dá isso a entender, porque quando o Senhor fala de Pedro, ele diz: tu és Petros, um fragmento da pedra. E quando ele diz a igreja está edificada sobre a pedra, é um maciço rochoso, uma rocha muito grande. Este termo só é usado nas Escrituras para falar acerca de Deus. Deus é a rocha. Imagine, irmãos, se a nossa fé, se a igreja estivesse baseada, estivesse fundamentada, alicerçada em Pedro, qual seria a firmeza que nós teríamos? O próprio Pedro afirmou naquele sermão dele, lá em Atos capítulo 2, que ele não era a rocha, mas que o Senhor Jesus era a rocha, onde a igreja estava firmada. Paulo também nos disse isso, que o Senhor Jesus Cristo é a rocha. Então nós, ao falar sobre a igreja, que ainda não existia, a não ser no coração de Deus, o Senhor Jesus já mostra que essa igreja, ela está, em primeiro lugar, alicerçada no próprio Senhor Jesus Cristo. Depois, ele nos mostra que essa igreja, ela é edificada também pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não são os nossos esforços, não é a nossa sabedoria, não é a nossa capacidade que vai edificar a igreja, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o edificador da igreja. E finalmente, o Senhor Jesus Cristo é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O mundo odeia a igreja. Satanás tem atacado a igreja de todas as formas, em todos os tempos, desde que a igreja foi formada. Primeiro de uma forma, depois de outra, perseguindo, lançando os crentes nas covas dos leões, amarrando-os em postes e jogando piche sobre eles, para e depois ateando fogo para iluminar as ruas de Roma, jogando-os contra as feras no Coliseu, matando-os ao fio da espada. Mas aí, Satanás descobriu que o sangue dos mártires, conforme disse Martinho Lutero, era a semente do Evangelho. E quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. E ele foi mudando de tática, até que nos nossos dias nós temos o joio misturado no trigo. Nós temos aí o engano sendo pregado como se fosse a verdade. Muitas pessoas aderindo ao engano, ao erro, pensando que estão seguindo a Cristo, que são parte do igreja. Então Satanás tem perseguido a igreja, mas o Senhor Jesus, ele a protege, a guarda. E assim a igreja é indestrutível, porque é o Senhor Jesus Cristo que guarda a igreja. Porque o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. E o dono da igreja tem nas suas mãos, nos seus pés,
marca dos cravos que foram deixados pela sua morte na cruz. E a partir daqui, então, o Senhor Jesus Cristo começa a falar com os seus discípulos de forma clara qual era a sua missão, que ele tinha que ir para Jerusalém, que ele seria perseguido pelas autoridades, ia sofrer na mão dos anciãos, dos fariseus, dos saduceus, e no fim, ele iria dar a sua própria vida por esta igreja que ele está falando aqui. Pedro, mais uma vez, tomando a palavra, mas traduzindo o sentimento, talvez, dos outros discípulos, chama o Senhor Jesus à parte e fala: Senhor, tem misericórdia de ti, para com isso. Olha, só o Senhor falar, a multidão vai te seguir, e nós vamos dar início a um reino de prosperidade, conforme os profetas ordenaram. Afinal de contas, tu és o Cristo. O Senhor Jesus volta-se para Pedro e diz: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, senão das dos homens. Mostrando que Pedro, influenciado por um pensamento, talvez soprado na sua mente pelo próprio Satanás, tentando desviá-lo da cruz, mostrando as vantagens que ele teria se ele resolvesse alterar o cronograma de Deus, o projeto de Deus. Mas o Senhor Jesus mostrou que ele estava ainda firme na sua missão, no seu propósito, que não era sentar-se no trono, não era colocar uma coroa sobre a sua cabeça ou segurar um cetro, mas era entregar a sua vida na cruz do Calvário, para que você e eu pudéssemos responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para que, crendo, pudéssemos ter os nossos nomes inscritos no livro da vida, pudéssemos ser reconciliados com Deus, pudéssemos ser salvos e fazer parte dessa igreja gloriosa, da qual o Senhor Jesus é o alicerce, é o edificador, é o Senhor, é o dono, é o protetor, e que Ele virá buscar daqui a pouco, para estarmos com Ele por toda a eternidade. Agora. E vós, quem dizeis que eu sou? Se você ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, que nesta noite você entenda que precisa não apenas saber quem Ele é, mas crer no Santo Filho de Deus. E para nós que já somos salvos, que talvez tenhamos nos esquecidos também, e vós, quem dizeis que eu sou? O que o Senhor Jesus é para nós hoje? No dia de hoje, o que o Senhor Jesus foi para nós? Amanhã, quem é o Senhor Jesus para nós? Porque isso vai mudar a nossa forma que nós levantamos de manhã, vamos para o nosso trabalho, ou para onde? Para as nossas atividades. Isso vai mudar a maneira como nós exercemos o nosso trabalho, como nós tratamos as outras pessoas. Se o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas, isso vai fazer diferença na forma como nós pensamos, como nosso irmão Adilson disse hoje de manhã, nas roupas que nós usamos, nas músicas que nós ouvimos, nos sites que nós visitamos, nos livros que nós lemos, nos programas que nós assistimos, na forma como nós tratamos as pessoas. E vós, quem dizeis que eu sou?
Nós que já somos salvos, possamos cada dia ter consciência, possamos nos perguntar a nós mesmos: quem é o Senhor Jesus para nós? E aqueles que ainda não são salvos possam responder com fé, crendo no Senhor Jesus, aceitando como Senhor. Sem inclinar as nossas cabeças, vamos orar. Soberano Deus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, pelo bendito plano da nossa redenção. Este que foi traçado quando ainda o mundo não existia, mesmo antes que o homem fosse criado, antes que houvesse lua, estrelas, a terra, ainda antes que houvesse qualquer coisa, o Senhor, sendo onisciente, sabendo que o homem que tu haverias de criar iria rebelar-se contra ti, afastar-se da tua glória, perder a tua glória, ainda na eternidade passada, o Senhor projetou este plano para a nossa redenção. Nós te agradecemos porque no devido tempo teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, veio a este mundo para cumprir a parte que lhe cabia neste plano tão bendito. E tendo nascido neste mundo, vivido entre nós, ele foi firme e fiel ao seu propósito, até a morte, na cruz do Calvário, fazendo-se pecado, fazendo-se maldição, para que nós pudéssemos ser abençoados com a salvação. Nós te agradecemos porque o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado, prova de que Ele era de fato quem Ele dizia ser, porque Ele está sentado na majestade nas alturas, e porque nós o aguardamos a qualquer momento para vir buscar-nos e levar-nos para a tua glória. Bendito seja, Senhor, o teu nome. Nós queremos pedir que o teu Espírito aplique a tua palavra em nosso coração, e que cada dia nós tenhamos consciência de quem nós somos e de quem é o Senhor Jesus para nós e na nossa vida. E se há, ó Deus, pessoas que estão conosco nesta noite que ainda não são salvos, nós te suplicamos, nosso Deus, que o Senhor possa falar com eles de forma especial, desvendando os seus olhos, abrindo as suas mentes, assim como o Senhor fez com Pedro, revelando-lhe a pessoa bendita do Senhor Jesus. Que o Senhor possa revelar-se também a essas pessoas nesta noite, para que creiam no teu bendito Filho, o aceitem como Salvador e saiam daqui transformados pelo poder da tua palavra. Nós entregamos tudo em tuas mãos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje na ceia, passou pela minha mente de cantar um hino. Eu não sabia qual hino cantar, eu não vou cantar não, deixa para outro dia, né? Mas exatamente o hino que passou pela minha cabeça, ele realmente tem tudo a ver com a pregação do Júlio, né? E às vezes nós negligenciamos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Estou contando isso só para é uma experiência muito boa, né, que a gente tem com o Senhor. Eu não quero tirar o foco da mensagem, continue meditando nela, naquilo que o Senhor Jesus Cristo é conosco, mas preste atenção no hino. Esse hino, ele começa com a parte falada, o Edson vai ajudar a ler, né? À vontade. Ele começa com uma parte falada que diz assim: um dia surgiu na terra um homem
que até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz. A própria morte derrotaste, ó inacessível luz. Eu sei quem és o Filho de Deus, tu és Jesus, tu és o último, és o primeiro, e de Judá és o leão audaz, tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deste amor ao pobre homem que sofria muitas opressões. Cada vez que tu falavas, libertavas grandes multidões. Eterna